Olá! A gente está prestes a embarcar na etapa final de uma jornada incrível, uma que acontece dentro do nosso corpo todos os dias. Vamos explorar uma estrutura que, apesar de super importante, muita gente não conhece a fundo: o intestino grosso. E só para ter uma noção da escala, a gente está falando de um caminho de quase 1,80 m de comprimento. É, literalmente, a grande reta final dessa fascinante viagem digestiva. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa exploração de hoje. A gente vai mapear essa estrutura, entender a geografia única dela e descobrir por que o seu design é tão, mas tão crucial para o nosso corpo. Basicamente, a definição é bem direta. Ele começa exatamente onde o intestino delgado termina e segue por todo o percurso até a saída. Esses são os nossos pontos de partida e de chegada. Bem simples, né? Olha, a melhor maneira de entender o intestino grosso é encarar isso como uma expedição mesmo. Então, que tal um tour guiado? A gente vai passar por cada segmento um por um para ver como tudo se encaixa. E todo bom explorador precisa de um mapa, certo? Pois bem, aqui está o nosso. Esse diagrama anatômico vai ser nosso guia. A gente vai usar ele para se orientar enquanto navega pelas diferentes regiões. Começando ali, na parte inferior direita. Nossa jornada vai ser dividida em 3 etapas principais. Primeiro, a gente começa na bolsa inicial, que é o seco, com seu famoso apêndice. Depois, a gente percorre as várias partes do cólon e, por fim, chegamos ao nosso destino final, o reto. Tudo pronto? Com o mapa em mãos e o roteiro traçado, agora começa a parte principal da nossa expedição. Vamos avançar pelo órgão, segmento por segmento, acompanhando o fluxo natural das coisas. E a nossa primeira parada é o seco, que funciona como um portal de entrada para o intestino grosso. E claro, grudado nele está o famosíssimo apêndice. É um tubinho sinuoso pequeno, com uns 9 centímetros, mas que tem uma reputação enorme, não é mesmo? A partir do seco, o nosso caminho sobe, essa parte, o cólon ascendente, sobe na vertical por cerca de 12 a 15 centímetros, ali pelo lado direito do abdômen. É a primeira grande etapa da viagem pelo cólon. Agora repare como o caminho faz 2 curvas bem fechadas, de quase 90 graus. A primeira, à direita, é a flexura hepática, chamada assim porque fica coladinha no fígado. A segunda, lá na esquerda, é a flexura esplênica, que fica pertinho do baço. Fica bem claro que em anatomia a vizinhança é tudo. Depois de passar pela flexura esplênica, a gente começa a descer pelo cólon descendente. Mas o caminho não é reto não. Ele entra numa seção bem diferente em formato de S, que é o cólon sigmoide. São essas últimas curvas que preparam a terreno para a reta final da jornada. E isso nos leva, finalmente, ao nosso destino, o reto. O mais curioso aqui é que, um pouco antes de terminar, ele dá uma alargada, formando uma área chamada ampola retal. E pronto, nosso tour pelas principais regiões está completo. Bom, agora que a gente já mapeou todo o percurso, vamos dar um zoom, olhar mais de perto para entender 3 características que fazem do intestino grosso uma estrutura única em todo o sistema digestivo. Aqui estão as 3 assinaturas dele. Primeiro, as tênias do cólon. Pense nelas como 3 fitas de músculo que são mais curtas que o próprio intestino. Por causa disso, elas meio que franzem o intestino. E essa tensão toda cria a segunda característica, as austra, que são essas bolsas que ajudam a segmentar e a misturar o conteúdo. Por último, temos os apêndices epiploicos, umas pequenas bolsinhas de gordura penduradas, cuja função exata ainda gera discussão. E essa imagem aqui ilustra essa ideia de forma brilhante. Na esquerda se vê a estrutura geral. Já na direita, com um super zoom, a gente consegue ver claramente as tênias, aquelas linhas musculares e como elas puxam o intestino para formar as bolsas, as austras. É um design muito inteligente, não acha? Até agora, a gente explorou o mapa. Mas por que esse mapa importa tanto na vida real? Vamos ver como todo esse conhecimento de anatomia se aplica num cenário clínico, do dia a dia. Então, imagine esta cena. Um paciente chega com sintomas de obstrução. O exame de imagem revela que uma parte do intestino delgado, o duodeno, está sendo esmagada por um vaso sanguíneo. A pergunta é, o que está acontecendo aqui? O diagnóstico é a síndrome da artéria mesentérica superior. O que acontece é que a principal artéria que leva sangue para o intestino grosso passa por cima de uma parte do intestino delgado. Em algumas pessoas, esse espaço é tão apertado que a artéria acaba comprimindo o duodeno e causando uma obstrução. É um exemplo perfeito de como a vizinhança de um órgão, no caso o nosso intestino grosso, tem consequências clínicas vitais.
O corpo humano é de fato uma paisagem incrível de sistemas superconectados. A gente acabou de explorar um desses mapas em detalhe. E a questão que fica no ar é: que outras jornadas fascinantes pela anatomia humana ainda estão esperando por nós?